vamos no nosso caminho aqui. Agora que parou de piscar, que eu não sei porque que estava piscando, mas tudo bem. Como vocês viram aqui, como vocês viram na postagem hoje, né, eu fiz algumas anotações em relação à virtude da prudência, né? E voltou normal, né? Tá, beleza. Boa noite, Eduardo, beleza? O tema de hoje é a virtude da prudência. Como eu já falei algumas vezes aqui, quando a gente vai falar das virtudes, eu fiz, sei lá, 1, 2, 3 lives sobre a virtude. E, eventualmente, em lives de outros temas, eu vou falando da virtude. X, Y, Z. É um tema que não é um tema que a gente vai esgotá-lo, tá? A gente vai sempre falando dele aí, na medida que o tempo passa e tudo mais, né? Já falei das 4 virtudes juntas e hoje a gente vai falar só da prudência. Pode ser que a próxima seja só a justiça, enfim. Não garanto para vocês que a próxima será necessariamente a justiça, tá? Mas, enfim, nós vamos necessariamente caminhando agora nas virtudes individualmente falando, tá bom? Então, isso é algo importante. Só lembrando, né? Quem quiser fazer pergunta para mim, é só clicar perto onde está escrito comentar. Tem uma caixinha no lado direito com um quadradinho, né, com ponto de interrogação. Aperta ali, faz a pergunta, que no final eu leio. Fica mais dinâmico para nós aqui, tá? E, enfim, fica melhor, tá bom? É claro que vocês aqui podem comentar o quanto vocês quiserem, vocês estão livres. Só que eu peço só para que a pergunta fique ali, que eu acho que fica mais fácil da gente se organizar, tá bom? Enfim, é isso, meus amigos. Vamos nós aqui na virtude da prudência, né? Primeira coisa que eu tenho para falar, ela é uma virtude que foi necessariamente mal compreendida ou, podemos dizer assim, teve uma distorção de significado, né? Isso é um problema que aconteceu com a virtude da prudência, né? Falei da justiça, mas enfim, da virtude da prudência, né? Por quê? Se a gente pensar que dentro da sociedade hoje, a prudência é quase como uma crítica, né, a uma pessoa. Se você falar que aquele cara é prudente, aquela mulher é prudente, hoje isso vai ser tratado quase como um tom de crítica mesmo, né? Como assim, prudente? Não tem que ser prudente, tem que experimentar a vida, tem que viver a vida, etc, etc, etc. Isso são duas coisas. O primeiro é uma mudança, digamos assim, de significado da palavra prudente, da palavra prudência, né? E um não entendimento, né, da verdadeira palavra prudência, do verdadeiro significado de prudência, tá? Então vamos lá. O prudente, né, vamos tentar aqui trazer o que não seria o prudente, vamos dizer assim, né, no primeiro momento, né? Mal compreendido, vão achar que o prudente é um cara medroso, né? Aquele cara que está evitando fazer absolutamente tudo, né? Não vai dar errado, não vou fazer. E aí, Lucas, beleza? Não quero fazer e tal, tal, tal. E é um sujeito passivo. Ele não vai ao encontro das coisas, ele não vai decidir as coisas. E ele coloca até o nome de prudência nisso aí, né? Vai que dá errado, etc, etc, etc. Então, isso seria mais ou menos uma visão, né? Natural, entre aspas, né? Natural atual, né? Da prudência. Um cara simplesmente medroso, um cara simplesmente passivo diante da vida. E isso é necessariamente um problema de definição. Por quê? Né? Se a gente não sabe definir o que é uma coisa, a gente nem sabe do que a gente está falando. Então a gente pode entrar na seguinte estrutura hoje. Na seguinte estrutura, que o mundo de hoje não tem a mínima ideia do que seja alguém prudente. Certo? Não tem a mínima ideia. E se ele não tem a mínima ideia do que é alguém prudente, ele jamais vai conseguir ser prudente. Certo? Por isso, nós temos que ir caminhando nessa perspectiva de entender o que seria a virtude da prudência e o prudente, necessariamente. Certo? Então, isso é algo importante. Vale lembrar o seguinte, né? A prudência
aqui existe uma hierarquia das virtudes e a prudência está em primeiro lugar. Justamente por isso que nós estamos aqui falando da prudência antes das outras. Não é à toa que a prudência é conhecida, o Piper, né, o Joseph Piper, que é um filósofo tomista, tem um livro muito bom chamado As Virtudes Fundamentais, está até aqui, que ele fala a rainha das virtudes, né, a prudência, certo? Mas daqui a pouco a gente vai entrar por que ela é a primeira de todas, por que ela precisa estar ali antes de todas as outras, né? Então vamos lá. A virtude mal compreendida, ela é passiva, medrosa, né? Sempre evitando as coisas. Mas vamos a uma definição de prudência, né? Prudência seria reta razão aplicada ao agir. Reta razão aplicada ao agir, certo? Só que, se a gente parar para pensar, né? Quando Santo Tomás fala de razão, ele está querendo dizer o seguinte, que a razão seria a visão da realidade, certo? Então, quando a gente fala de reta razão aplicada ao agir, nós estamos falando, podemos trocar assim, reta visão da realidade aplicada ao agir. Correto? Reta visão da realidade aplicada ao agir. Certo? Se a gente usar, né, abrir aspas, né, para o próprio Santo Tomás lá na Suma, na parte da prudência, ele vai falar aqui, até anotei aqui, né, que é a aplicação da reta razão às obras. Vamos pensar na visão da realidade. Aplicação da visão da realidade às obras. Entende? O meu agir, o meu ato externo, o meu relacionamento com o mundo, com as pessoas, que é o lado de fora aqui e tudo mais, precisa estar inserido dentro dessa reta razão, dentro da visão da realidade. Por isso que a virtude pode ser, a virtude da prudência, né, pode ser compreendida como a arte de decidir corretamente. Ok? Então, a prudência, ela vai ser a orientação do querer e do agir para a verdade, né, e para uma realidade objetiva. Tem algo que está acontecendo ali na minha frente, certo? Então, a prudência é ver a realidade e, com base nisso, tomar a decisão certa. Ok? A prudência é ver a realidade e, com base nisso, escolher a decisão certa. E nós temos que perceber uma característica da prudência, de tantas outras, né, que ela tem, que ela é uma harmonia com a realidade, certo? Então, a prudência, a virtude da prudência, é uma harmonia com a realidade. Logo, o prudente está harmoniosamente com a realidade. Ele tem uma harmonia, ele está junto, ele sabe se relacionar. Correto? Tem uma harmonia ali que precisa ser entendida, né? Então isso é algo importante. Mas como eu falei, a prudência é ver a realidade e a partir disso, né, com base nisso, escolher a decisão certa. Aí vamos voltar um pouco no que eu falei, né? É a orientação do querer e do agir para a verdade e para a realidade objetiva. Certo? Só que longe das afetações. Longe, o que seriam essas afetações, Rafael? Longe dos interesses oportunistas, longe dos sentimentalismos, longe dos impulsos egoístas, longe dos preconceitos, etc, etc, etc. Então, para eu decidir de maneira prudente, eu tenho que superar essas questões. Coisa que o prudente, mal compreendido de hoje, ele é oportunista, ele tem um interesse oportunista, certo? Ele vai ser prudente porque ele vai tirar algum proveito daquela situação no sentido egoísta da coisa. Sentimentalista, então aquele sentimento, as emoções vão tomar,
né, à frente de qualquer decisão, né? Então ele ignora a realidade, né? Ele jamais vai decidir corretamente, ele vai decidir de acordo com a emoção que vem, certo? Então quem manda nele não é a visão da realidade, mas é o sentimento que ele está sentindo de determinada emoção, né? E vai ter certos preconceitos, etc, 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 né? Então, a decisão do prudente vai ser com base na realidade. Boa noite, Paty, tudo bem? Vai ser com base na realidade, no límpido conhecimento do ser. Olha como a virtude da prudência, ela não está aqui para bobeiras, entende? Ela não está aqui para, Rafael, eu vou usar a meia vermelha ou a meia preta. A prudência não versa sobre bobeiras, entendeu? A prudência versa sobre coisas de fato que nos interessam no límpido conhecimento do ser, entende? Eu preciso estar na realidade, eu preciso tomar a decisão certa, eu preciso decidir corretamente algo, certo? Então, de novo, aqui, nessa primeira parte, nessa primeira perna, vamos dizer aqui, da apresentação da prudência, ela não é medrosa, ela não é passiva, certo? Ela é ativa, ela é corajosa, necessariamente, certo? Então, a prudência ou barra e prudente, e o prudente, ele é corajoso, ele é ativo. Por quê? Para fazer o que deve ser feito, para aplicar a reta razão às obras, eu preciso ser corajoso. Eu preciso ser ativo, certo? Então, isso é algo importante. Então, se a gente pensar aqui em algumas qualidades da virtude da prudência, eu peguei aqui 4, né? Só para a gente ilustrar aqui, né? A primeira, existe uma cautela, né? O prudente, ele é cauteloso. Cauteloso em relação a quê? Contra o que impede a virtude nele. Então, ele tem que ter uma cautela, né? Não dá, sabe aquela ideia do cara que ele tá acontecendo um problema na rua, sei lá, o cara, ele não tem cautela nenhuma nisso, ele já sai pra ver, leva um tiro, morre, né? Aquilo ali impede o que? A vida dele. Então ele morre, ele perde a vida, né? Então aqui, a cautela no seguinte sentido, contra o que impede a virtude. Calma aí, isso aqui tá impedindo a virtude? Tem que ter um pouco, tem que saber me relacionar com isso. Porque às vezes as pessoas não sabem se relacionar com alguma desordem, porque ele fala assim, não, se eu não conseguir tirar essa desordem toda da minha vida, eu não sei viver. Só que a prudência vai falar assim, olha só, não dá para tirar isso aqui. Então eu vou ter que saber lidar com isso, diminuindo cada vez mais os efeitos disso. Aonde, Rafael? Na realidade. Aplicação da reta razão às obras. Nas minhas obras. Às vezes eu não vou conseguir eliminar o mal completamente. Mas as minhas obras já vão em direção a evitar que aquele mal cresça. Evitar que aquele mal dê frutos. Então, uma das qualidades do prudente seria essa cautela. Certo? Ao contrário do imprudente, que ele viu que tem um problema ali, ele já não tá nem aí. Ele falou, já que veio o problema, não consigo resolver, então já vou me afundar aqui nesse problema mesmo e acabou, né? Outro ponto, olha que característica, olha que qualidade maravilhosa da prudência, a docilidade, né? O prudente é dócil. Dócil por quê? Porque o prudente, ele aprende das outras pessoas. Ele precisa, geralmente ele pode ter um mestre, ele pode ter alguém mais experiente do que ele nessa questão da prudência. Então, o prudente, ele está pronto para receber o ensino. E só quem é dócil consegue aprender do outro. Certo? Então, olha que virtude bacana. A prudência é dócil. Isso já vai contra aquela ideia meio soberba, assim, né? Que, não, ninguém vai me ensinar, etc, 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 né? Então isso é algo importante. Outra característica, outra qualidade aqui da virtude da prudência é o conselho, né? Vamos pensar o seguinte, né? Até Santo Tomás usa isso na Suma, né? O motor, por ser movido, move, certo? O motor, por ser movido, move, né? Assim, se nós formos movidos pela virtude, nós vamos também mover outras pessoas nisso.
Então, digamos que o conselho aqui vai entrar dentro dessa perspectiva. Se alguém se moveu para me aconselhar, eu vou me movimentar dentro desse conselho. E se eu me movimento dentro desse conselho, eu vou movimentar outras pessoas dentro desse conselho, entende? Como a coisa, ela jamais será egoísta, ela está sempre passando ali, né? Então, a virtude da prudência tem essa ideia do conselho. Até, obviamente, no conselho de aconselhar mesmo, né? Quando alguém nos aconselha de algo, né? Aquela pessoa se move e ela nos move. Quando eu aconselho alguém de algo, eu me movo e movo aquela pessoa, certo? Entende essa ideia de movimentação, né, do conselho, né? Bem bacana. Só que esse conselho também tem um conselho interno, porque se a outra qualidade aqui da prudência é a utilização correta da memória, então eu vou me aconselhar também dentro desse processo. Porque a memória vai me ensinar algumas coisas. Olha, eu tô na minha. Daqui a 10 anos, tá? 10 anos é muito, tá? Um mês aconteceu uma questão que eu tenho que fazer, eu tenho que resolver. A memória volta e fala assim: opa, eu já passei por isso aqui. O que é isso? É a pessoa se aconselhando para não repetir um ato ruim que foi feito um mês atrás, alguma coisa assim, né? Então, a memória vai ser utilizada aqui como uma ferramenta que vai ajudar o prudente, certo? Então, isso é algo importante da gente ter em mente. Eu trouxe essas 4 qualidades aqui da virtude, mas tem muitas outras aqui, tá? Mas, como eu falei, vale lembrar, a gente não vai conseguir esgotar a prudência hoje, então pode ser que em algum momento a gente volte na prudência. Mas aqui a gente vai falando um pouquinho mais, para a gente entender um pouquinho mais dela, tá? Vamos a alguns defeitos da... Defeitos não, né? Vamos falar aqui o que seria o oposto, né? Que no caso assim do imprudente, né? Não os defeitos, esquece essa ideia de defeitos. Então vamos lá, o imprudente, ele pode ter 2 tipos de imprudência aqui, né? A primeira por privação, certo? Quando que seria por privação? Quando a pessoa não faz o que ela deveria fazer, certo? Ela é privada de algo, certo? Ela deveria fazer algo e não faz, né? Por um certo desconhecimento e tudo mais. Já também tem por um outro modo de imprudência, que seria por contrariedade, que é o seguinte, que é aquela pessoa que age de modo contrário deliberadamente, certo? Então, por exemplo, se o prudente é dócil, por contrariedade ele não vai ser dócil, certo? Não quero ser dócil. Então seria ali um imprudente dentro dessa esfera da contrariedade, certo? Por privação, entra naquela ideia de que o mal é a privação do bem, certo? Então, essa ideia da privação dentro da prudência, da imprudência vai ser dessa forma. Então, é a ausência ali do que deveria ser feito. Ao contrário da contrariedade, que eu sei que eu poderia fazer, eu sei o que é para ser feito e eu nego de propósito, certo? Então, isso seria ali um dos aspectos da imprudência. Outro, medo de enfrentar o peso da decisão. Isso é um imprudente. O imprudente tem medo de enfrentar os pesos das decisões dele, né? Por conta disso, por conta desse medo, o imprudente vai sempre delegar as decisões. Aí ele vai delegar as decisões que dependeriam só de olhar a realidade. Por isso que, às vezes, o imprudente, ou muitas das vezes, o imprudente, ele vai ter uma consciência que vai atacar ele, que vai destruir ele, porque ele sabe o que deveria fazer. Só que como ele tem medo de enfrentar o peso das decisões, então ele delega as coisas que precisaria só ele olhar a realidade e fazer, e ele vai delegando. Aí ele vai procurar psicólogo, ele vai procurar guru, ele vai procurar psiquiatra, ele vai procurar qualquer coisa, né? Rafael, mas você está falando que ele vai procurar um psicólogo, isso é um problema? Mas se ele não quer decidir a vida dele, é um problema. Procurar psicólogo, procurar o que for, né? Então isso é algo importante. Então, o imprudente, ele vai se paralisar, né, diante das incertezas. Então, já que ele não tem certeza das coisas, de como é que vai ser no futuro, ele para, ele trava completamente, né? Então, o imprudente vai ter uma falta de confiança. E aí tem um termo bem legal de um livrinho. No final aqui eu vou mostrar os livrinhos que eu meio que usei aqui como base,
que ele fala que é como o imprudente ele se achasse menor de idade. Em que sentido? Que ele é o menor de idade dentro da vida dele, então ele não pode decidir nada. Tem que ter sempre alguém que faria o papel de maior de idade para decidir a vida dele. Certo? Então olha o problema de um imprudente. E assim, só essas questões, essas características do imprudente, a gente vê muitas pessoas assim, né? Dentro de casa, trabalho, etc, 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 né? Seria ali um imprudente dentro desse processo. Olha que ponto, um ponto mais interessante do imprudente aqui é que ele resolveria as coisas só usando a realidade. A gente faria. Só que ele não aguenta o peso das indecisões, das incertezas, etc, etc, etc. Né? Então, isso é algo importante. Então, vamos voltar aqui à questão da prudência. Né? Então, voltando àquela ideia da memória, né? O prudente e a memória. Então, a memória do passado, né? Vai examinar as circunstâncias, né? Memória do passado. Ponto. Eu tenho a memória do passado. Vou examinar as circunstâncias e vou me aconselhar. Olha que ponto. Esse conselho, nós temos que entender que esse conselho é um processo interno. Né? Não estamos falando aqui de um conselho onde eu vou chegar no outro e falar, fulano, escolhe a blusa, escolhe o caminho X em vez do caminho Y. Estamos falando individualmente. Né? Memória do passado. Tá, eu tenho que agir assim. Eu agi errado lá. Beleza. Examinar as circunstâncias. Onde eu estou no presente, no aqui e agora. Certo? Conselho. Aconselhar a si mesmo. Tá. O que eu tenho que fazer? Opa, base na realidade, tal. Escolha. Certo? Então, isso é algo que a gente tem que lembrar. E a questão da insegurança do imprudente, a gente tem que dar uma resposta perfeita aqui. Que é a seguinte. Que existe uma necessária insegurança que se faz presente em toda a vida autenticamente humana. A vida autenticamente humana tem certeza, tem segurança. Por isso que a necessidade de controle de absolutamente tudo é um ato contrário à prudência. Certo? Um ato contrário à virtude da prudência. Então, nós temos que entender, uma vida humana vai ter insegurança. O prudente não está dentro dessa ideia assim, não, tem que ter segurança de tudo. Tá, o imprudente sim. O imprudente sim. Por isso que ele é medroso. Porque ele quer ter segurança de absolutamente tudo. E ele não vai ter. Quem tem a segurança para dizer para mim que amanhã estará vivo? Ninguém tem. Ninguém tem absolutamente nenhuma segurança nesse sentido. Né? Ah, Rafael, mas isso é muito profundo. Tá, então vamos lá. Quem tem a segurança que, sei lá, amanhã nós vamos conseguir fazer tudo que nós estamos planejando? Também não temos essa segurança. Nós podemos planejar tudo antes, vamos tentar fazer, mas você não tem uma segurança que tudo será feito. Né? Eu tenho que saber lidar com essa situação necessariamente. E aí vale lembrar o seguinte, como eu falei que o prudente, por medo de decidir, por uma vida ali, onde ele se sente o menor de idade, onde ele tem que colocar alguém para decidir para ele, né? Ele foge de uma questão essencial da prudência, que é que a direção da vida e a competência é competência da pessoa. A direção da vida dela depende dela. Ela precisa atuar dentro da vida dela. Ela precisa viver a vida dela. Entende? O imprudente não consegue compreender isso. O imprudente está doido por uma fórmula mágica. O imprudente está doido para botar ali, diz para mim o que eu preciso fazer para eu seguir e tudo mais. Né? Então, isso é um problema. O imprudente ele quer uma mágica que não vai acontecer. Certo? Fórmula mágica para o sucesso, fórmula mágica para isso, enfim, não vai, né? Então, a virtude vai versar sobre as nossas ações situadas no aqui e agora. Onde eu tô? Tô aqui, fazendo uma live. Aqui minhas decisões têm que ser tomadas. Aqui e agora. Certo? Então, a tua vida você precisa fazer. A tua vida você precisa viver. Isso é algo que o prudente faz.
Por quê? O prudente vai estar lá versando sobre a realidade. Exatamente, tá? A virtude da prudência é muito maior. E como eu falei, eu não vou falar da virtude completamente hoje, da virtude da prudência toda hoje. Estou pegando só alguns aspectos que hoje eu vim anotando, eu vim estudando, né? E algumas coisas de atendimento, algumas coisas de experiência pessoal aqui, profissionalmente falando, estou trazendo para vocês. A virtude da prudência é muito grande, né? Então isso é algo importante. Então, a virtude da prudência, então, é a virtude do concreto. É a virtude do enfrentamento das incertezas. Aonde, Rafael? Na reta razão aplicada ao agir. Abre aspas para Santo Tomás. Através da aplicação da reta razão nas minhas obras. É aí que eu vou atacar as incertezas. Mas isso vai acabar com as incertezas? Não. Eu só vou atacar. Eu vou fazer o que tem que ser feito dentro da realidade, certo? Então isso é algo importantíssimo da gente ter em mente, certo? Então a virtude da prudência vai... Olha como a gente pega essa ideia muito... que eu acho muito bonita da virtude da prudência, que é essa coragem, né? O prudente, ele é corajoso necessariamente. Certo. Então, por que a prudência, então, ela é a primeira dessas virtudes, né? Da prudência, justiça, fortaleza e temperança. Por que ela é a primeira? Né? Por que ela é a mãe de todas as virtudes? Porque ela que dá o critério para as outras virtudes. Se ela é reta razão aplicada ao agir, se ela é... lembramos aqui que a razão seria a visão da realidade, né? Se ela é a reta visão da realidade aplicada ao agir, aplicada às minhas obras, né? Como que eu posso ser justo sem a reta razão? Certo? Por quê? O pressuposto da justiça é a verdade. Dar ao outro o que é do outro. O que é isso? É verdade. Certo? Então, não há justiça sem a prudência. Porque se eu vejo mal a realidade, ou se eu nem vejo a realidade, jamais serei justo. Né? Jamais seria justo. Quer um exemplo disso? A maioria, ou posso falar todas mesmo, geralmente as ideologias que falam de justiça social são as últimas a pensar em justiça social, né? Em termos práticos, inclusive, né? Aquela ideia, né? Aquela pedagogia do oprimido é o que mais oprime, né? Sabe esse tipo de coisa? Então, sem ter a prudência, não tem justiça. Ok? Isso é algo importante. Vamos à fortaleza. Se não tem prudência, também não tem fortaleza. Por quê? Se a pessoa quer a fortaleza sem a prudência, ele pode cair num demasiado medo, ele vai ser um medroso, né? Porque ele não vai saber o que ele tem que ter temor ou o que não tem, né? Ou ele vai cair numa valentia desproporcional, que seria uma imprudência, o cara seria imprudente. Então, a prudência, olha como é que a prudência vai dando o equilíbrio, né? Para todas essas questões, né? Então, a fortaleza, o cara seria um completo, ou um medroso, ou aquele valentão desproporcional que só estaria entrando em furadas e tudo mais, né? Então, isso é algo importante. Não tem temperança, né? Sem a prudência. Por quê? Se a temperança seria ali o nosso equilíbrio dos nossos apetites, podemos dizer assim, sem a prudência, reta razão aplicada ao agir, sem a prudência, que é a reta visão da realidade aplicada ao agir, o temperante, vamos dizer assim, cairia numa apatia existencial. Ele seria apático. As coisas iriam acontecer, né? Os apetites iam lá, fulano, em relação à alimentação, ele ia ficar nem aí, ele seria apático em relação a essas relações que o temperante tem que ter, certo? Então, de novo, a prudência sendo a reta razão aplicada ao agir, né? Versando sobre a realidade, né? Percebendo que ela é a virtude do mundo concreto, onde ela vai necessariamente enfrentar o peso das incertezas,
né? Ela vai dar o critério para as outras virtudes, certo? E eu digo mais, não existe sentido da vida sem a prudência. Sem a virtude da prudência, não vai achar sentido da vida. Que sentido da vida precisa estar dentro da realidade, né? Isso é algo importante. Vamos dar um exemplo de um cara, Viktor Frankl. Quando ele é prisioneiro, ali ele acha. Ali está na realidade, né? E as outras pessoas que acham aquilo também, o sentido, porque eles conseguem ficar na realidade. Mas todos os prisioneiros acharam? Não. Alguns deles não, se matavam, etc, etc, etc. Certo? Então, a prudência também está envolvida no sentido da vida. Só o prudente, isso aqui é opinião minha, tá? Só o prudente consegue ter sentido, consegue encontrar o sentido da vida, certo? Então isso é algo muito importante da gente ter em mente. Olha como a virtude da prudência, ela é muito mais do que uma coisa chata, né? Que é o que geralmente as pessoas acabam achando, né? Da prudência ser ali medrosa, da prudência ser ali cansativa, medrosa, etc, etc, etc. Então, a prudência é muito mais do que isso, certo? Então, só dando uma recapitulada aqui para vocês, né? Seguinte, prudência. O prudente, né? Ele vai ver a realidade, certo? Porque a prudência é a reta razão aplicada ao agir, é a reta visão da realidade aplicada ao agir, é a aplicação da realidade às minhas obras, certo? Então, eu tenho que ver a realidade e tomar a minha decisão com base nisso. E aí, Jéssica, tudo bem? Então, isso é algo importante. Então, o prudente, ele tem uma harmonia com a realidade. Automaticamente, quando ele vai tomar a atitude certa, a decisão certa, ele não vai se deixar levar pelos interesses oportunistas, pelos sentimentalismos, pelos impulsos egoístas, pelos preconceitos, etc, etc, etc. Certo? Então, o prudente, ele vai ser cauteloso, né? Ele vai saber lidar com o que impede ele de não conseguir alcançar a virtude, né? Você não vai enfrentar o inimigo sem você saber qual é o ponto fraco dele, com qual arma você vai usar, né? Eu costumo falar, às vezes para alguns pacientes eu gosto de falar isso, né? Não adianta, se você tem um prego na parede, você não vai pregar ele com um travesseiro. Não vai adiantar nada. Sua intenção pode ser maravilhosa, mas você está completamente fora da realidade, né? Então, tem que ter a cautela. O prudente, ele é dócil, porque o prudente, ele aprende algo que vem do outro, que pode ser inclusive a própria prudência, né? Então, ele vai estar apto, ele vai estar pronto para receber o ensino, né? Olha o pessoal da pedagogia que está aqui, né? Olha que coisa interessante falarmos da prudência e pedagogia, na prudência e escola, né? Olha que coisa maravilhosa. Apto, aberto ao conhecimento, né? Conselho, porque junto com a memória, o prudente vai conseguir aconselhar a si mesmo, né, para o que deve ou não fazer com base na realidade, né? E junto disso também poder aconselhar o próximo, quando ele se movimenta, ele pode movimentar o próximo, né? Já o imprudente, ele vai ser imprudente por privação, por desconhecer o que ele precisa fazer, por contrariedade, que ele vai deliberadamente negar o que deveria ser feito, né? O prudente tem que ser dócil, então eu não vou ser dócil, né? O imprudente vai ter medo de enfrentar o peso das decisões, e aí por conta disso ele se acha um menor de idade existencialmente falando, pode ter 50 anos, vai se achar que tem 12 e vai ficar delegando a vida dele para terceiros, então vai ter padre, vai ter pastor, vai ter psicólogo, vai ter guru, vai ter um monte de coisa, né? Que ele vai delegar as funções ali. E isso vai se tornando ele uma pessoa impessoal, né? Porque ele não vai decidir nada na vida dele, né? Então ele vai ter uma falta de confiança dentro da própria vida, certo? Lembrando que existe uma insegurança necessária que faz presente em toda a vida autenticamente humana, certo? Existe uma insegurança. Não tem como a gente eliminar total insegurança, certo? Então,
nós temos que lembrar o seguinte: vida humana, autenticamente falando, tem segurança, certo? Então, vamos pegar lá a ideia prática aqui da prudência. Tá acontecendo uma coisa na minha frente aqui, ponto. Memória do passado, né? Eu tenho que voltar. Como que eu tenho que agir? Examinar as circunstâncias daquele fato, beleza. E conselho, aconselhar a mim mesmo, escolher o que eu tenho que fazer com base na realidade, longe das afetações, certo? Então, isso é algo importante. Lembrando que o prudente, ele é o reconhecimento de que a minha vida, a minha direção é competência minha. Eu devo fazer. Por isso que a gente não vai delegar ao outro nesse sentido. Por mais que alguém possa falar, Rafael, mas o conselho nessa história, onde fica? Né? Ok, alguém pode dar um conselho. Alguém vai aconselhar. E aí eu vou pegar aquele conselho para mim e vou começar a agir dentro da realidade, certo? Para fazer o bem. Por isso que não tem manual de prudência, vamos dizer assim, entende? Ponto 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque ela versa na realidade, meu amigo. Na tua realidade pode estar acontecendo isso agora e na minha outra coisa. E aí, como é que a gente vai fazer? Certo? Como é que a gente vai fazer essa situação? Então, por isso que não dá pra gente fazer um manual botando todas as experiências da vida. Não tem como. Entende? Não tem como. Então, é a virtude do concreto, do enfrentamento das incertezas da vida. Porque eu falei que o imprudente, ele tem medo de enfrentar o peso da decisão. Eu não falei que é leve, eu falei que é peso. Peso é peso. Mas a prudência, como sendo uma virtude do concreto, da realidade, ele vai enfrentar o peso das incertezas. E por conta disso, a prudência aqui, conhecida como rainha das virtudes, né, ela vai dar critério a todas as outras. Justiça, né, o pressuposto da virtude da justiça é a verdade. Se eu não consigo ver a realidade, eu não consigo ser justo. Né? Sem a prudência, a fortaleza cairia no medo ou cairia numa valentia desproporcional. E, sem a prudência, a temperança cairia numa apatia existencial. Fechando para nós aqui, o prudente é capacitado para encontrar o sentido da vida, ok? Isso é prudência, certo? Enfim, meus amigos, opa, quase derrubei o celular, inclusive, né? Essa é a nossa live sobre a prudência. Como eu falei, não esgotei a virtude da prudência, a gente pode entrar e falar muito mais sobre ela, mas como eu vinha aqui notando, né, que às vezes nas minhas respostas, né, qual é a virtude da prudência, como você pode dar um exemplo de prudência, você pode dar um exemplo disso e aquilo, nada melhor do que uma live sobre isso. Obviamente, lá no IGTV eu vou falar algumas coisas sobre a virtude da prudência, ainda não sei, Álvaro, ainda não sei se vai. Vou falar algumas outras coisas, os videozinhos mais curtos, né, sobre a virtude da prudência, né, então, nós vamos falar muito mais sobre as virtudes aqui também, tá bom? Tanto da prudência, como obviamente das outras. Vamos ter uma live só da justiça, só da fortaleza e só da temperança, tá bom? Enfim, isso é algo importante. Tem duas perguntas aqui, deixa eu só ver aqui rapidinho. Deixa eu tentar abrir. Vamos lá, ó. Podemos dizer que a virtude da prudência é eleger dentro da verdade, do bom e do belo, preterindo o mal e o falso? Sim. É a virtude da decisão certa. A decisão certa não é o mal e o falso. Só que o prudente vai saber se relacionar com o mal e com o falso. Certo? Ele vai ter que saber se relacionar com isso. Porque senão ele vai ser um cara meio que puritano, podemos dizer assim. Certo? Não fico nesse ambiente com este mal aqui. Não fico, porque eu sou o anjo de luz, entende? Não pode ser assim, né? Então, isso é algo importante. Por isso que, na ideia da memória, lá da prudência, né, onde ali na memória nós vamos fazer o processo completo de nos aconselhar, a gente vai estar ali, calma aí, olha, tem uma coisa aqui, vamos lá, tem uma desordem X aqui, tem uma situação complicada aqui. A memória já sabe o que fazer, beleza, eu já me aconselhei aqui, beleza, agora eu vou ter que fazer. A gente está em relação com o mundo, a gente está em contato com o mundo, certo?
Então isso é algo importante. Não sei se respondi aqui. Por favor, me confirme, tá bom, Cláudia, se eu respondi. Tem outra pergunta aqui. Pronto. Como obter a virtude da prudência? Nós temos que lembrar o seguinte: virtude é hábito operativo bom. E esse hábito operativo bom, então se é hábito, eu tenho que constantemente fazer, certo? Porém, a virtude não é um adestramento. Ela é uma disposição interna, certo? Ela nasce de dentro para fora. Então, é como se fosse assim. Eu vou usar. Não sei se eu já falei isso aqui numa live, mas falei hoje para uma paciente sobre isso. Eu falei assim: eu dei uma live um tempo atrás. Uma live não. Eu dei uma palestra um tempo atrás num colégio, onde em um momento eu falei para os pais assim: vocês não devem educar os seus filhos para fazer o bem. Mas aí eles falaram assim, tipo, calma aí. Como assim, Rafael? Eu não posso educar o meu filho para fazer o bem, né? Por quê? Se você educar o teu filho para fazer o bem, ele vai fazer o bem ali na tua frente, né? Ele vai ser o anjinho ali na tua frente, né? Mas quando você não estiver vendo, ele vai ser o demônio, certo? Ele vai ser o pior possível, porque você não está mais ali vendo para ele, então ele vai fazer só a imagem. Opa, minha mãe vai brigar comigo, então eu vou fazer o que tem que fazer. Minha mãe não está me vendo, então eu vou fazer o mal, certo? Então, não tem que ter uma educação para que o filho faça o bem. Tem que ter uma educação para que o filho seja bom. Porque se ele for bom, não interessa. Você vai ter 1 milhão de pessoas olhando ele, você vai ter uma pessoa, você não vai ter ninguém. Ele vai ser bom, certo? Então, nessa ideia da prudência aqui, como obter a virtude da prudência, o primeiro ponto que a gente tem que observar é isso. É uma disposição interna de querer fazer o bem. Uma disposição interna de querer fazer o que é correto, necessariamente. Certo? Isso é algo fundamental da gente ter em mente. Então, a partir desse momento, eu tenho que começar assim, tá, eu preciso ver a realidade. Como que eu posso fazer isso? Como obter a virtude da prudência? Quais são os meus deveres? O que eu sou? O que eu faço? Então, vamos lá. Qual a primeira atitude que um prudente tem que fazer? Arrumar a própria cama, por exemplo. Né? E aí, beleza. Ele vai fazendo as coisas que fazem parte do seu próprio dever. Né? Só que aí ele está se relacionando com pessoas, certo? E aí pode acontecer, eu vou dar o exemplo aqui. Vamos dizer que alguém chegue na porta da minha casa, joga uma maleta e saia correndo. Aí eu vou, abro a maleta tem lá R$1 milhão. A prudência vai fazer o seguinte: com a virtude da prudência, olha, esse dinheiro não é meu. Eu não tenho que receber R$1 milhão de absolutamente ninguém. Né? Então eu tenho que levar isso para algum lugar, sei lá, levar para delegacia, enfim, levar para algum lugar para falar: olha, um cara deixou R$1 milhão aqui, não sei de quem é, não é meu. Né? Beleza. Base na realidade. Isso que eu estou falando é base na realidade. Olha, não tem que receber nada. O que o imprudente vai fazer? Vale lembrar, né? Que o prudente está longe dos interesses oportunistas. Então, olha, eu até preciso de R$1 milhão, né? Quem não quer, né? Mas não posso, ok, vou levar, tenho que levar isso para algum lugar. O imprudente vai ajoelhar no chão, vai falar que é Deus ainda. Meu Deus, Deus mandou R$1 milhão para mim. Ainda vai acusar Deus, né? De ter feito isso. Né? Então, assim, entende como isso na prática? Entende? O imprudente, ele vai tomar as atitudes sempre no interesse pessoal egoísta. Sempre nisso. Por isso que ele é medroso. Por isso que ele é passivo. Por isso que na hora que ele tem que decidir uma coisa, ele foge. Ou ele vai delegando para outras pessoas. Certo? Não sei se ficou claro aí. Por favor, me dê o feedback aí, tá bom? Vamos lá. Uma vez obtida uma virtude, é possível perdê-la por conta de algum acontecimento externo? Existe uma frase muito boa que eu não sei de quem é, que é o seguinte: tipo, 10 anos para adquirir uma virtude, 5 minutos para perdê-la. Né? Claro que dá para perder. Obviamente dá para perder. Assim como uma virtude é um hábito, eu posso perder um hábito. Eu tinha o hábito de fazer isso na minha adolescência inteira. Eu virei, fiquei adulto, perdi. Certo? Então, pode sim um acontecimento externo fazer a gente perder a virtude. Só não acho que seja assim um acontecimento específico, um só, que vai fazer isso perder. Né? Pode ser um acontecimento que vai abalar, e a partir desse abalo a gente vai tendo hábitos ruins, né? Hábitos operativos ruins, que são vícios em menor escala, mas que vão minando
a prudência ali até eu virar um cara, sei lá, completamente egoísta ou completamente medroso. Não é um raio que vai bater e vai pum, quebrar logo a virtude por inteiro, certo? Enfim, veja aí, Eduardo, se ficou claro pra você. E eu tirei aqui o que a Tayla tinha escrito aqui. Beleza, mas enfim, é isso. Não temos mais perguntas, posso liberar vocês então. Ó, estamos aqui até terminando com tempo de sobra. Isso é raro aqui, hein? Mas que bom, que é meu objetivo, inclusive.